Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite, Alessio, Rita, companheiros da Rádio Web. Boa noite, Verinha. Boa noite aos nossos amigos que já nos encontram aqui juntos, já teclando aqui. Boa noite, Rita, nosso convidado especial de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, hein? Todo nosso. Prazer é todo nosso, né, Alessio? Obrigado por ter dado certo, por ter aceitado. Seja muito bem-vinda. E boa noite aos companheiros. Não esqueça de falar o nome da sua casa, tá, Rita? Tá bom. Posso começar? Oi? Eu posso começar ou faz prece primeiro? Nós vamos fazer a prece. Vamos ler o texto. Olha, Alessio, vai dar um show aqui, hein? Nós vamos só aprender hoje, só aprender. Qualidade, né? Como sempre, né? Não tenha dúvida, aprender com a Rita aí, principalmente, né? Nossa convidada ilustre. E a Verinha, que é um mar de conhecimento. Eu estou aqui só de... tá, Deus está vendo. Só para sapear, só para sugar. Então, já vamos fazer a nossa preparação, né? E depois a leitura do texto, para a gente estar fazendo a nossa reflexão, né? Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Acende tua luz. Se caminha nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Olha que lindo, né? Que convite para que realmente a gente, né, como o próprio texto da nossa reflexão, né, para que a gente faça, que a gente procure, que a gente tenha fé, que a gente acredite nas nossas potencialidades, que a gente acenda a nossa luz, como Jesus disse, né? Sois luzes, poder fazer isso e muito mais, né? Que a gente acredite, que a gente não fique esperando do outro. O outro não fez, eu também não vou fazer. Ou então, se o outro fizer, eu faço, se não... Não, que a gente faça a nossa parte, como ele bem coloca, né? Faze por ti mesmo agora e pelos outros,
porque é por nós que nós estamos fazendo. É pela nossa melhora. Nós estamos, como o Alessio colocou na sua palestra, viu, Rita? Tem uma palestra, ó, tinindo aí. O Alessio colocou na palestra, lá na nossa casa, no CAE, justamente sobre isso, né? Que a gente não fique esperando, que a gente vá, que a gente faça, que a gente não fique aguardando o outro, né? Que a gente busque. E essa mensagem também vem bem de encontro mesmo, né? E o que nos falta? Vontade. Que a gente tenha, né? Que a gente acenda essa luz dentro de nós e que possamos acreditar para caminhar. Como Joana de Ângeles também nos disse, né? Onde estiveres, acenda a sua luz. Não é mesmo, Alessio? É, Verinha, é verdade, né? A palestra encaixa certinho aí, né? Muitas vezes a gente quer a coisa pronta, né? A gente vai nos lugares, nas casas, atrás de luz, que as pessoas nos iluminem. É evidente que é uma prática normal, né? Principalmente num momento de aflição, de maiores aflições. Mas o que é interessante é que mais do que pedir apenas para recebermos a luz, é a gente entender que nós temos a própria luz, né? Verdade. E que a gente precisa exercitar, desenvolver essa luz interna, né? Para que quando a gente ir conhecendo um pouco mais e praticando os ensinamentos e os caminhos do nosso mestre, ao invés da gente pedir luz, né, a gente ser a luz nos lugares. E muitas vezes a gente pede para que ilumine os caminhos lá no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. E aí, poxa, mas por que eu não vou iluminar esse ambiente de trabalho, né? Por que eu não tento ser uma pessoa melhor e no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar? Por que às vezes a gente evita as pessoas mais difíceis, quando, na verdade, será que a gente não está lá justamente para se aproximar dessas pessoas que são difíceis? Então, vai muito bem a calhar com o tema de hoje, mãos à obra, né? Claro que pedir faz parte, mas agir também, né? Agir, fazer a nossa parte, fazer por onde, tentar nos melhorarmos também faz parte desse processo, né? Dessa nossa busca pela nossa evolução. Mas então a gente vai agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente na noite de hoje, onde já vamos cumprimentando o nosso mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes, os mentores das pessoas que nos acompanham em seus lares, onde quer que estejam, seja ao vivo ou no programa gravado, que possamos nos conectar com esse nosso anjo mentor amigo, também conectando com os mentores responsáveis por este programa, eu, você, Emmanuel, também os mentores da nossa querida web rádio Cristo Consolador, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos conectados para mais essa noite de estudo. Então, assim, de encontro a esse nosso irmão espiritual, esse mentor que nada mais é do que esse nosso anjo de guarda, esse anjo amigo designado por Jesus para nos acompanharmos desde o nosso nascimento, muitas vezes até antes, já vai ali nos protegendo, nos orientando, nos aconselhando, que possamos senti-lo através da nossa intuição, principalmente essa comunicação, que seja cada vez mais eficaz, mais clara, mais nítida, para que venham melhores pensamentos e, consequentemente, melhores ações, melhores decisões em nossas vidas. Agradecemos e ele já nos conduz na presença da nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, também nos protegendo, nos orientando, nos amando com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho. Que possamos estarmos também, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, sentindo esse manto protetor, lembrando dessa luz interna que temos dentro de nós, como nos disse a mensagem, que nada mais é do que Jesus vivendo em nós, para que possamos nos levantarmos firmes e seguirmos adiante, mais preparados.
E assim, nós já vamos agradecendo essa nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Que a ele agradecemos pela oportunidade que nos tem dado com seus ensinamentos, com seus exemplos, de sermos pessoas melhores. Exemplos esses de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros exemplos, que possamos estarmos também mirando no seu modelo de vida e estarmos nos transformando internamente, deixando o nosso homem velho de lado, partindo para uma nova era, uma nova forma de olharmos a vida, de olharmos principalmente a nós mesmos. Agradecidos, ele já nos conduz também na presença do nosso Pai maior, nosso Pai Criador, que diante deles, de joelhos e em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida. Agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos assim agradecendo essa oportunidade, pedindo também autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presente, para que possamos dar início a mais um programa Eu, Você, Mãe, na noite de hoje, já envolvendo em muito amor e muita luz nossa companheira Verinha, para que ela possa ler a explanação do Evangelho na noite de hoje, e que nós possamos estar também bastante receptivos para fazermos as nossas melhores reflexões. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, novamente. Que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e sempre. Aos companheiros que já estão aqui conosco, ao que entraram no programa gravado, né? Muito boa noite. Do livro Pão Nosso, essa coleção Fonte Viva maravilhosa de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa convidada, eu acho que saiu um pouquinho, mas daqui a pouco já está aí de volta, né? É o primeiro texto do livro, né? E olha que título, né? Mãos à obra. E diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajustais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossa companheira já está de volta, né, Rita? Oscilou aqui, desculpa. Imagine, é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Tem língua, eu vou ler novamente, tá? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajustais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E Emmanuel nos diz assim: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades, mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades e fenomenologia e revelação. Alguns núcleos
costumam paralisar a atividade quando não dispõe de médiums adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente, cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidade, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Que mensagem, né? Que puxãozinho de orelha, bem bacaninha, né? Com bem umas palavras assim, né? Mas que está ali dizendo para que a gente busque, né? Como a própria mensagem, né? Que não é por acaso, a mensagem de abertura nos disse, né? Paulo estava comentando sobre a igreja na época, que já tinha de tudo, já estava com tudo, porém, o que estava faltando, né? Se eles já tinham tudo. Estava faltando justamente isso, né? Essa vontade de fazer. E nós, né, Emmanuel nos traz tudo isso também para hoje, né? Nos nossos dias, nas nossas casas de orações, né? Na nossa doutrina, que nós não devemos ficar esperando grandes médiums, né? Que os médiums não irão resolver, né? Eles estão ali para fazer o intercâmbio, mas não para resolver, como a Alessio colocou também, né? Na sua explanação no início, para resolver problemas. Eles estão ali para nos auxiliar com o intercâmbio da espiritualidade. E nós estamos querendo o quê? Milagres, né? Que o médium vem, fale o que nós tivemos que fazer, e a gente vai embora, né? E olha, ele mandou fazer isso, é assim que eu vou fazer, pronto, acabou. E não é bem assim, né? E como ele coloca cada um no seu papel, no seu trabalho, e reviver, né, o Evangelho do Cristo. E como diz o título, né, Rita? Mãos à obra, não é mesmo? Verdade, verdade. Essa lição do Emmanuel, ele fala muito bem sobre essa nossa condição, né? Porque até lá em Coríntios, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, vocês têm tudo, né? Então, o que está faltando? Boa vontade. Mais do que a vontade, boa vontade por parte das pessoas, né? E para a gente fazer trabalhar nessa obra, vamos dizer assim, ser um trabalhador, ser considerado um cristão, não precisa de muito. Uma prece, né, um momento de reflexão no dia, para a gente refletir sobre como é que vai começar o nosso dia, né, agradecer a Deus, encerrar o dia também, esperando que tenha realizado tudo aquilo que pelo menos se propôs, porque o que ele deixa muito claro é que cada um de nós tem a sua condição própria, né, de conseguir fazer isso. Então é um erro, muitas vezes, querer que o outro colocar a nossa disposição, o nosso trabalho, a nossa parte, em relação ao outro. Então, dependendo do que o outro faz, eu faço também. Uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu adentrei a doutrina, porque eu não nasci em berço espírita, né? Eu vim de uma outra religião.
Então, quando eu comecei, eu absorvia muito as coisas, né? E havia algumas coisas que falavam que, ao mesmo tempo que eu percebia que me davam assim é como se desse um clique, sabe, um insight. Nossa, era isso, porque eu percebia que havia algumas lacunas naquela formação que eu tive. Mas isso sempre foi uma coisa que eu sempre guardei, né? Então, eu acho que para a grande maioria é um processo pelo qual a gente passa. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que falaram assim para mim: a gente nunca deve esperar o outro. Então, a gente tem muito aquilo. Ah, eu fui lá no centro, lá falou uma palestra que fulano, se tivesse aqui, era para essa pessoa. Aí eu aprendi que não. Sempre quando a gente ouve alguma coisa, principalmente na doutrina, é pra gente, não é para o outro. Porque é assim que a nossa vida acontece. Tudo se Deus deu para a gente uma vida, é para que nós cuidemos, para que ela seja a melhor vida possível. É claro que nós temos aí as nossas limitações, nós temos nossos anseios, mas nós somos os responsáveis. E às vezes a gente transfere essa nossa deficiência, vamos dizer assim, para dentro da casa espírita. Então, acha que se o trabalho não é um trabalho grandioso, se não é um trabalho que nós vemos em outras casas, que tem muitos médios, muitas pessoas, muitas tarefas, parece que não tem valor. Não é o que o Paulo e o Emmanuel estão falando. É justamente o contrário. Porque para a gente trabalhar na seara de Jesus, Jesus nunca colocou nenhuma condição. Eu não preciso ter um determinado grau de instrução, eu não preciso ter uma condição social. A única coisa que se pede é a boa vontade. Por quê? Porque aí nós não ficamos muito atrelados a essas coisas que nós percebemos que são nossas. Então, se o outro não faz como a Vera mesmo falou, então eu não vou fazer. Ou então, assim, se o outro faz e o outro faz muito bem, eu tendo a achar, eu não consigo fazer tão bem assim. Então eu não vou fazer. Quer dizer, até um certo orgulho, uma certa soberba. Olha, eu não consigo fazer igual. Então, a casa, o templo religioso, ele não é para esse tipo de coisa. É o contrário, é um lugar para que nós possamos o quê? Nos elevar, entrar em contato com Deus, fazer uma conexão maior. Nós conseguimos exercitar a fraternidade com quem está ao nosso redor e realizar a tarefa. Uma outra coisa também que a gente percebe nessa mensagem de Emmanuel é essa nossa falta de fé em relação à espiritualidade. Porque as tarefas, elas são realizadas principalmente pela espiritualidade. Mesmo que eu tenha algum tipo de dúvidas com relação ao que eu vou conseguir fazer, isso não importa. A espiritualidade, ela está lá justamente o quê? Para dar sustentação, orientação, nos dar um direcionamento para aquilo que muitas vezes a gente pode achar que a gente não é capaz. Mas se nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar numa tarefa, é porque a espiritualidade entendeu que a gente tem essa condição, né? Então, são esses fatores que a gente acaba percebendo dentro do templo religioso que são coisas, são limitações nossas, né? Então, quando ele fala na questão da boa vontade, no momento em que eu adentro naquele local para servir, eu vou servir dentro daquilo que eu posso, nem mais e nem menos, porque a gente acaba percebendo que muitos de nós acaba não tendo muita noção do próprio valor, né? Quando nós somos sempre chamados à questão da humildade, da simplicidade, nós podemos tender a não interpretar isso da maneira correta. Então, como nós somos muito humildes e muito simples, então nós não temos capacidade. É o contrário. Se tem o coração voltado para o bem, querer servir a Deus, a Jesus, aos espíritos, aqueles irmãos necessitados, já é uma ferramenta maravilhosa que a espiritualidade tem. Então, eu acreditar mesmo, né? Então, às vezes se confunde a questão da humildade, da simplicidade com uma pessoa que não tem valor, e não é, né? A questão da humildade
quando ela começa a ser analisada verdadeiramente, ser humilde é saber que é igual ao outro, nem mais e nem menos. Isso é ser humildade. Porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou menos do que ninguém. Então, quando nós temos esses parâmetros, nós acabamos tendo essa noção também. E também eu sempre entendo que a gente tem que levar em conta também os motivos que levam as pessoas aos templos, né? Às casas de Deus. Sempre as pessoas, quando adentram, a grande maioria, a gente aprende, ou é pelo amor ou é pela dor. E nem sempre é pelo amor. As pessoas adentram as casas de Deus, espírita, católica, os protestantes, não importa. Mas sempre a maioria adentra por questões, por problemas que elas têm, por dores morais, dores existenciais, né? Então, as pessoas vão pelos mais diversos motivos. Então, quando a gente vai acolher esses que adentram a casa espírita, a gente também tem que ter essa noção de que não precisa ser necessariamente alguém, uma sumidade no conhecimento da doutrina. Só sabendo acolher aquele que chega, saber ouvir a sua dor, saber ouvir a sua necessidade, o que está acontecendo, né? Muitos não têm essas oportunidades. Nós percebemos que as pessoas, muitos adentram de outras denominações, mas muitas vezes não sabe o sentido de uma oração, o quanto é importante cultivar a compreensão, cultivar o perdão, saber relevar. Então, são muitas situações conflituosas que nós vivenciamos na vida e muitas vezes não conseguimos lidar com elas. Pois não somente são essas pessoas que nós vamos acolher. Então, aquele que recebe tem que estar munido desse sentimento, independente do outro, né? Achar que porque a tarefa não é tão grande, a tarefa ela não é tão vistosa, o templo religioso não é aquele templo espetacular, acha que por causa disso o trabalho não será realizado. Muito pelo contrário. Uma das coisas que a gente sempre tem que trabalhar nos adeptos da doutrina, principalmente, é que ninguém é substituível. Na ausência de um, o trabalho será realizado. Porque todos têm essa condição. Então, a espiritualidade não vai ficar vendo esse ou aquele conhecimento, aquele que tem um conhecimento maior, isso não importa. A única coisa que a gente difere entre os trabalhadores são aqueles que vão chegando antes. Então, cada um de nós aqui e aqueles que estão assistindo tem a sua, vamos dizer assim, a sua data que começou a aprender. Então, se de repente adentrou a doutrina há um ano atrás, tem um conhecimento. É diferente daquele que tem 10 anos atrás, mas isso não quer dizer nada, porque aquilo é um conhecimento que vai adquirindo ao longo da vida. E a gente sabe que isso é uma coisa que depende de cada um. E não porque o outro sabe mais, porque o outro é melhor. Não, ele só chegou antes. Então, ele tem acesso aos livros já há mais tempo, já viu muitas palestras, já estudou, fez cursos, foi a lugares, conhece pessoas, tem condições de trocar conhecimento, mas aquele que está começando agora não difere em nada daquele que sabe muito. Porque não vai adiantar saber muito também e às vezes sem um saber assim muito voltado para um personalismo, muito voltado para as distinções, interpretações errôneas, porque o que o Emmanuel está falando justamente aqui é muito a questão da boa vontade. Quando a gente se deixa levar pela boa vontade, nós conseguimos passar por todas essas barreiras. Então, achar que o trabalho não tem valor porque não tem aquele conhecimento, isso é absolutamente. Eu acho que eu não estou conseguindo ouvir a Rita. Vocês estão ouvindo?
Oi, Rita, não estou te ouvindo. Acho que ficou mudo o seu, Rita, no finalzinho. Opa, agora. Foi? Opa, agora Agora foi. voltou. Ah, tá bom. Então, como eu estava falando, muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né, esse pensamento de que não tem condições, ou então o trabalho não vai ser realizado. Isso não importa nem um pouco, porque os parâmetros que a espiritualidade tem para nós é justamente medir, ver o quanto nós temos boa vontade. Então, quando eu tenho boa vontade, eu faço qualquer tarefa. Ou então ficar pensando, poxa, eu não tenho esse conhecimento, eu nunca vou conseguir falar, eu não posso fazer isso porque eu não tenho... Isso não importa nem um pouco. Vocês conseguiram perceber, vocês ouviram a parte que eu falo das pessoas que a única diferença é o tempo que a pessoa pode ter de doutrina? De 1 Sim, ano, de 10 anos. Então, exatamente. essa é a única diferença. Porque no decorrer do tempo, vai ter tanta bagagem quanto o outro. Então, tendo essa bagagem, tem condições de acolher. Porque se perceber, porque o mais importante da nossa doutrina não é muitas vezes saber as coisas da mediunidade, o livro dos médios, não. É o evangelho, é o acolher, é o receber, é o entender, é o colocar-se no lugar do outro, né? Então, não foi à toa que Jesus falou que quando nós tivermos dúvidas sobre como agir, nos coloquemos no lugar do outro. Não, nunca se falou tanto em empatia como se fala agora. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, ele falou na questão da empatia, né? Então, a gente percebe que quando nós, ao adentrar a qualquer tarefa, seja ela qual for, se nós tivermos boa vontade, nós temos as características essenciais para a espiritualidade ter uma boa ferramenta. Isso a gente não pode ter a menor dúvida. É isso aí, Rita. Você fala em não acreditar totalmente na espiritualidade e não acreditar em nós mesmos, né? Porque a gente faz isso que você muito bem falou. A gente quer, acho que até por causa do nosso orgulho, talvez, a gente não quer adentrar e fazer as coisas. Se Exato. colocar, se expor, que a gente fala, né? Isso talvez explica o porquê que tantas pessoas muitas vezes fazem os cursos, né, de aprendizes, fazem os cursos de passes, faz os cursos de médiums, faz os cursos lá de expositor, o de atendimento fraterno, né, que é o de entrevistador, mas não põe a mão na massa, né, mãos à obra. Então, assim, é muita teoria, mas pouca prática. E por quê? Por causa dessas questões de orgulho, que muitas vezes a gente põe aquela máscara do coitadismo e confunde muitas vezes a preguiça, ou a covardia, ou o orgulho com humildade. Então a gente fala, eu ir lá participar do programa, me expor, falar, eu ir lá, falar lá na frente, eu ir lá dar passe, eu ir lá e ajudar a fazer. Não, eu não estou pronto. Eu não estou pronto, né? Mas quando a gente vai estar pronto para alguma coisa, né? A gente nunca está pronto para nada, a gente está engatinhando. Então, se a gente for esperar ficar pronto para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. E não é só na parte da caridade, né? Dessa parte espiritual, não. É na nossa vida do cotidiano mesmo, né? A gente vai numa empresa, a gente trabalha, faz aquele nosso serviço ali muito bem feito, e às vezes o nosso chefe, às vezes a empresa quer nos dar uma condição melhor, falou, tem uma situação aqui diferente, né? Eu quero te colocar num lugar. Mas eu não sou para isso, não. Eu não posso fazer isso, não. Isso não é para mim, não. Eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, né? Aí eu lembro que hoje as empresas elas estão evoluindo tecnologicamente muito rápido.
E muitas profissões, elas já deixaram de existir, e a tendência é deixar cada vez mais. Então, se a gente ficar preso naquilo que a gente só faz aquilo, uma hora a gente vai ficar pelo caminho. E o problema é que já se passaram-se muitos anos, muitas vezes, e a gente só sabe fazer uma coisa. E a gente se acomoda naquela situação e acha que qualquer outra coisa a gente não é capaz de fazer. E a gente se identifica como humildade, isso daí. Isso não é humildade, né? Ou é orgulho, porque a gente tem medo de fazer errado, tem medo de passar vergonha, temos medo de errar, de se expor e errar. Ou é preguiça mesmo. Eu estou aqui, já faço isso há 25 anos, para que eu vou mudar? Por que eu vou ter que aprender agora a mexer com a internet se eu já tenho 30 anos que eu trabalho aqui na empresa, só eu que faço isso aqui? Só que amanhã vai ter um computador que vai rodar uma macro lá dentro que vai fazer isso sozinho, não vai precisar mais da gente. Então a gente tem que se reinventar todos os dias. E dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de seja lá qual for a doutrina que a gente se propõe a fazer, seja ela qual for, a gente precisa estudar, mas trabalhar também. Temos que nos dar o direito, porque é trabalhando que a gente pratica aquilo que a gente fala, aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer. É colocando a mão na massa. E passarmos por cima dessas coisas que muitas vezes nos afasta, né? Na palestra que a gente falou lá no sábado, na nossa casa, a gente destacou muito um ponto que afasta muito a gente do nosso propósito, que é o melindre, né? O melindre é uma das coisas que o orgulho faz com que a gente sente. Porque alguém olhou torto, porque alguém falou de uma forma um pouco mais ríspida comigo, porque alguém fechou uma porta na hora que eu estava chegando, porque alguém me corrigiu alguma roupa que eu estava vestindo, alguém falou do meu tom de voz, qualquer coisa que alguém fala com a gente, aí a gente põe aquela máscara do coitado, do injustiçado. Nossa, olha como fala comigo, olha o que aconteceu, eu venho aqui para fazer a caridade e ainda tomo essa, é assim que a gente pensa, né? Então, olha o tamanho da nossa fé, da nossa vontade de servir. No primeira coisa que não anda do jeito que a gente quer, a gente sai fora, a gente larga. Só que quando a gente larga, né, esse serviço que nem a Emmanuel nos convidou aqui, quando a gente desagrega ao invés de unir, a gente está prejudicando a nós mesmos, porque conforme o Emmanuel falou, o trabalho vai continuar. As casas espíritas, as empresas, não dependem da gente. Você não está afim? Beleza, vou colocar um que está. É assim que funciona. E não está errado. Porque o trabalho tem que ser feito, o trabalho tem que continuar. Então, muitas vezes, a gente acha que a casa espírita precisa da gente. Quando, na verdade, é a gente que precisa da casa. Quando a gente se propõe a servir, eu não estou servindo para Jesus. Eu estou servindo para mim, por mim. Né? Num trabalho em que o Cristo nos ajuda a fazer. Nos dá a oportunidade de sermos úteis nas nossas vidas. E para servirmos, como a gente falou, é qualquer coisa. A gente lembra sempre aqui do Big Ben, né? Um grande relógio lá no castelo em Londres, que tem ponto turístico, né? Enorme, né? Não sei quantas mil peças ele tem, mas se você tirar um parafuso lá desse tamanhozinho assim, ó, o relógio para. Tudo aquilo para. Porque todo o trabalho que se propõe a fazer, seja no nosso trabalho material, seja numa faculdade, no estudo, seja numa casa espírita, todo o trabalho, as pessoas têm as suas funções, ela tem a sua importância. Então é uma engrenagem. Quando a gente fala de profissão, por exemplo, antigamente, ou a pessoa era médico, a pessoa era engenheiro, ou a pessoa era advogado, basicamente, ou a pessoa trabalhava na metalúrgica, enfim, eram menos opções.
Agora, já imaginou, né? Se seja antes ou seja hoje, todo mundo fosse encanador, por exemplo? Ah, eu vou comprar um pão. Ah, fala com o encanador lá que ele vai te dar o pão. Eu preciso arrumar o carro. Ah, fala com o encanador. Então, se todo mundo fosse uma coisa só, o mundo não estaria onde está hoje. Então, e como que funciona isso, né? Se alguém tem dúvida da interferência espírita aqui no nosso planeta, é só fazer essa pergunta. Como que tem esse equilíbrio? Como que naturalmente dentro de uma família que os pais são advogados, o filho é médico, ou o filho é empresário, ou o filho é encanador, ou o filho é músico, ou o filho faz dentro de tudo. Então, e se abre o leque, família, familiares, será que todos fazemos a mesma coisa? Então, veja que naturalmente, entre aspas, né, porque existe esse equilíbrio necessário, cada um faz uma coisa para que a união nos dê condições de fazermos uma coisa melhor, para que dê evolução para a família, dê evolução para o Estado, dê evolução para o planeta. Mas cada um fazendo o seu papel. Porque se todo mundo fazendo uma coisa, o trabalho não sai, o trabalho não anda. Então, às vezes, né, a gente até brinca, às vezes, lá na empresa, que quando o presidente da empresa não vai na empresa, muita gente não sabe nem que ele não está lá. Mas quando a dona Zenilda não vai, que é a dona que faz o café pra gente, que ajuda a gente sente uma falta na hora. Cadê a dona Zenilda? Cadê a dona Lourdes, que não está aqui hoje? Então veja, né? Que a importância está ligada ao trabalho, não ao cargo, né? O cargo são ferramentas, são necessidades. Umas têm aptidões para algumas coisas, outras têm aptidões para outras, mas nenhuma é melhor do que a outra. Todas têm a sua importância. E a gente não vê dessa forma. A gente vê sempre, né, almejando aquilo que o outro faz, achando que determinados lugares, determinadas posições, seja no trabalho material ou até mesmo dentro da casa espírita, são maiores ou melhores. Significam que aquele que está lá, que estudou, que fez o curso, que às vezes tem um cargo na diretoria da casa espírita, que é um preletor, que é alguma coisa, é melhor ou maior do que a pessoa que às vezes recebe, as pessoas que quer. Uma das coisas mais importantes é quem chega ali a ser recebida, né? A primeira pessoa que dá o boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa. Porque muita gente, da forma que você recebe, a pessoa já olha, já não gosta de ouvir as costas e vai embora. Então não tem mais importante disso ou daquilo. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Lá nos Trabalhadores da Última Hora, fala justamente isso. Primeiro item lá, os últimos serão os primeiros. E nós somos esses últimos que chegamos agora. Mas queremos sentar na janelinha, né? Mas depende da gente. É só a gente estudar, é só a gente fazer, é só a gente praticar. Para não me estender mais, já vou partindo aqui para as minhas vibrações, que agora é a Verinha que fica olhando no relógio lá e fala, esse cara não para de falar. Mas, enfim, eu queria só lembrar que a gente falou de Bezerra de Menezes, né? E essa parte da fazer as coisas com união, assim como lá na igreja de Coríntios, né? Que passava por aquele problema lá, aquelas divergências de ideias, muitas vezes cada um querendo fazer uma coisa, mas a união é que faz a coisa andar. E não desagregarmos, não queremos tomar sozinho. E me lembrou muito bem a frase que Bezerra de Menezes coloca, né, para a gente, quando ele diz assim, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vistas, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. E por que diz isso? Porque ponto de vista vai nos colocar num grau de observador. O que é ponto de vista? É um ponto de observação. Agora, quando a gente se une, aí a gente faz o trabalho. Por isso que fala, né, que sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. E é muito melhor irmos além. Então, um grande chamamento nessa mensagem de hoje de Emmanuel, né, para a gente refletir nessa questão
de darmos importância ao nosso trabalho, colocarmos a mão na massa, estudarmos, sim, é importante, lermos, sermos assistidos também, porque também temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas pôr a mão na massa, se colocar à disposição, servir, não mandar, servir, não ser servido, assim como Jesus nos ensinou. Mais do que ele nos ensinou, ele nos exemplificou. Pensemos nisso. Agradeço a Rita, a Verinha, aos nossos amigos aqui que já nos encontram aqui acompanhando a gente, a Yara Pereira, lá do Rio de Janeiro, olha só. Su Domingues, Daniela Aparecida, Edna, Ivone, Alessandra, Albertina, Célia e todos os amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Que assim seja. Verinha. Obrigado, né? Realmente, são questões assim que a gente precisa estar sempre lendo, sempre refletindo, né? Para a gente não cair nas próprias armadilhas que nós mesmos vamos criando, né? No nosso pensamento, nas nossas ações, como foi bem lembrado, né? Os trabalhadores da última hora, na parábola, Jesus fala bem dessa questão da comparação, né? A gente compara quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem chegou primeiro no centro, quem não chegou, quem está lá mais de 10 anos, quem, né? E aí a gente coloca também essa questão do aquele que está mais tempo, como a Rita bem colocou, é o que sabe mais. Eu cheguei agora, né? Aquela falsa humildade, eu mal sei das coisas. E não é por aí. Não importa, Jesus, nessa parábola, coloca muito bem isso. Não importa o momento que se chegue. O importante é que chegou. O importante é que vai trabalhar na vinha, né? O importante é que está ali para dar o seu melhor. Como o Alessio sempre gosta de colocar, né, o Cortella, né, que a gente faça o nosso melhor hoje, para nós termos, né, cada dia mais um melhor, sempre buscando dar o nosso melhor. E eu também, o Alessio está olhando agora no relógio, é ele, né, que está olhando, tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, de André Luiz, pelo Espírito, o Espírito André Luiz, pelo Chico, né? Tem uma passagem que diz assim, que eu acho que cabe muito bem o que nós estamos falando hoje, né? Ele diz assim: a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma, a qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, que a gente possa, né, estar colocando as nossas ideias, os nossos pensamentos e agirmos. Porque não adianta ficar só como a Rita bem colocou, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou aprender, e na hora H a gente não praticar, não colocar ali, né, a serviço do outro, porque nós estamos bem, como a Alessio colocou, estamos para servir. E na medida que eu sirvo, eu vou aprendendo, né? Eu vou melhorando as minhas condições, eu vou buscando a minha transformação. Então, que a gente possa estar unindo, né? Esse servir e também essa transformação, buscar a nossa transformação. E não tem outra maneira a não ser colocar a mão à obra, né? Colocar ali, né, o nosso serviço, não importa o que, o importante é fazer bem, fazer de coração, fazer com vontade, dar o nosso melhor, como a Rita bem colocou, e você também, Alessio, fazer ali do nosso melhor ali, atender, dar boa tarde, dar as boas-vindas, a parte de atendimento fraterno, acolher, não é? Acolher aquele que chega,
E a todos nós também, né? Porque todos nós somos necessitados, que a gente possa estar também acolhendo os companheiros, sendo mais fraterno e cobrar menos, né? E fazer mais. Que a gente não cobre do outro aquilo que nem nós estamos em condições de estar fazendo, mas que a gente não está ali para cobrar, nós estamos ali para vivenciar o Evangelho da nossa melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Já vou passando para a nossa companheira Rita, que vai fazer também as suas considerações finais e as nossas vibrações, tá bom, Rita? Ok. Eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito bom. É tão bom que passa rápido. Quando a gente vê, já está na hora de fazer, né, as considerações finais. Então, eu queria agradecer muito a atenção de todos, o convite, primeiramente, da Vera e do Alessio, né? Sou sempre muito bem recebida. E sempre deixar essa mensagem de que a gente tem que acreditar mais, nós devemos acreditar mais em nós, né? Na nossa capacidade, não ficar se comparando, como a Vera bem lembrou, porque a gente fala, mas depois o companheiro vem e arremata aquilo que a gente estava querendo dizer. Então, essa preocupação, muitas vezes, em querer fazer sempre o melhor, o que vão pensar, se libertar disso, porque Deus é que tem que ver o resultado e vai ver a nossa intenção. Então, quando a gente tem o coração aberto, sabendo disso, a gente deixa de se preocupar com coisas assim, bobas muitas vezes, e realmente faz aquilo que tem que ser feito, né? Que é o acolhimento, que é o trabalho, e sempre confiar nos espíritos que eles estão sempre nos ajudando, né? E também queria aproveitar para divulgar os trabalhos lá da Sociedade Allan Kardec, que eu frequento, né, os trabalhos que a gente tem. Por conta de toda a situação da pandemia, nós, como todo mundo, ficamos fazendo as nossas reuniões pela internet. Então, as reuniões da segunda e da quarta, nós realizamos também às 8 horas, segunda e quarta, e no sábado nós estamos trabalhando lá na casa de forma presencial. Então, quem quiser conhecer a nossa casa, ela fica aqui em Guaianazes, na rua Comandante Carlos Ru, número 712, na Vila Princesa Isabel. Então, quem quiser ir, às 19 horas, isso é importante. As reuniões da segunda e da quarta é às 20 horas e no sábado às 19 horas. Então, quem quiser conhecer a casa, nós estaremos sempre lá. Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Eu fiquei vendo aqui os recadinhos, né? Então a gente vê que a palavra vai longe, né? Então a gente percebe que as pessoas estão munidas desse sentimento verdadeiro de querer se instruir, se elevar, se conectar, não só com outras pessoas, mas também com Deus e com a espiritualidade. Então a gente vê que isso é muito bom, é muito satisfatório, né? No mundo que a gente está hoje, a gente está hoje, a essa altura, a gente percebe que quando a gente tem locais, essas lives, esses estudos, é um alento e um conforto muito grande para a gente que vive, né? Mas faz parte do nosso crescimento e é assim que tem que ser. Muito obrigada. Então, agora nós vamos elevando os nossos pensamentos. Então, nós sempre agradecemos o muito que nós recebemos nas lives, dessa troca de conhecimento, nas reflexões profundas que o Evangelho de Jesus traz para nós, porque isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente reflita e principalmente que a gente se fortaleça. E em retribuição a tudo isso que nós recebemos dos nossos mentores amigos, nós sempre retribuímos com as nossas vibrações. Então, com muita serenidade e bastante confiantes em Jesus, nos nossos mentores amigos, nós sempre tiramos uns momentos em que nós nos recolhemos e vibramos. Nós sempre lembramos que vibrar é desejar o bem, é levar pensamentos e sentimentos bons a quem necessita. Então, nós pedimos pelo nosso planeta, a Terra, a nossa morada. Nós sempre pedimos pelos povos, pelas nações e pelos governantes.
pelo nosso país, envolvendo todos os homens que têm poder de decisão nas mãos. Pedimos pela confraternização religiosa, pelo entendimento entre as religiões e que o Evangelho de Jesus possa adentrar a todos os lares. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão desencarnando ou que voltaram para a espiritualidade recentemente, para que eles possam ter tranquilidade, um despertar tranquilo, e os seus familiares também, para que compreendam o momento de separação. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, os seus familiares, aos trabalhadores da área da saúde, para que tenham inspiração nessa tarefa. Pedimos pelos nossos irmãos encarcerados dos presídios. Vibremos pelas crianças, pelos jovens e pelos idosos. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram na dependência química, para que eles possam se libertar. Aos nossos irmãos que moram nas ruas, para que eles tenham orientação, tranquilidade, para que possam retornar a uma vida tranquila, onde eles possam viver de uma maneira em paz. Vibremos pelos nossos irmãos que estão desesperados, que pensam em tirar a própria vida. Vibremos pelos nossos irmãos que desconhecem ainda as leis de Deus. Vibremos por aqueles que estão sem trabalho, para que possam ter esperança de dias melhores. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos que já voltaram para o plano espiritual. Nós pedimos por todos os trabalhadores da Seara do Mestre, para que continuem com as suas tarefas e continuem com os compromissos assumidos. Pedimos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram desorientados, sem rumo, para que tenham tranquilidade na sua vida, e pedimos licença para vibrarmos por nós. Vibremos por essa doutrina de luz, vibremos por essa seara bendita, a todo conhecimento trazido a cada um de nós, para que nós possamos, dentro daquilo que foi lembrado nessa noite, cada um dentro das suas possibilidades e das suas condições, possa crescer, possa optar pelo caminho do bem. E também, Senhor, o Senhor que é um grande sabedor das nossas falhas, das nossas limitações, que o Senhor perdoe as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos desacertos, que o Senhor ilumine sempre o nosso coração. Que a tua paz, Senhor, envolva cada um de nós, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus, Que assim seja. Nós que agradecemos Graças a Deus. a presença. Obrigado, Rita, Alessio, companheiros. Muito boa noite. Agradeço demais pela reflexão. E, né, Alessio, já assinou o contrato, né? A Rita não sabe, mas ela já assinou o contrato aqui conosco, né? Contrato vitalício. Estamos aí. Muito obrigado, Rita. Deus te abençoe. Vocês Maravilha. também. A todos, boa noite. Boa noite. Muito A todos obrigado. Fiquem todos com Deus. que estiveram conosco. Até mais. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.